Então, dando continuidade ao nosso estudo de Apocalipse, a gente vai estudar hoje o capítulo 8. Eu vou ler aqui apenas uns poucos primeiros versículos, e depois a gente vai estudando o resto. A palavra de Deus diz assim: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Amém. Então, meus irmãos, antes da gente continuar aqui no capítulo 8, eu preciso fazer um resumo bem rápido, um panorama do que a gente viu ultimamente aqui, porque no primeiro versículo ele diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então aqui é o final da abertura dos selos. Para quem não viu as outras mensagens, nós estamos estudando sobre os 7 selos aqui do livro de Apocalipse. E aqui logo no início do capítulo 8 é aberto o 7º selo. Então, para a gente compreender o significado desse 7º selo, deixa só eu relembrar aqui de maneira bem rápida o que a gente viu até aqui. Depois que a gente estudou sobre as igrejas da Ásia Menor, as cartas que foram enviadas às igrejas, a partir do capítulo 4, começou o primeiro ciclo de Apocalipse, onde é contada a história dos últimos dias. Eu não sei se os irmãos lembram da explicação que foi dada aqui, que o livro de Apocalipse é dividido em 7 ciclos. Ele aprove a Deus revelar dessa maneira para João, e assim ele escreveu a história dos últimos dias, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus, é contada 7 vezes nesse livro de Apocalipse, de forma cíclica, ou seja, ele conta a história, depois ele chega no final, ele volta, ele reconta a história novamente, tirando alguns detalhes que ele tinha falado, acrescentando outros. Ele não vai contar do mesmo jeito, mas ele vai contando a mesma história. A gente percebe isso claramente. E aqui, nesse início do capítulo 1, é o final do primeiro ciclo dessa história que é contada dos últimos dias, e vai ser o início do segundo. Nós vimos aqui que foi o 7º selo que foi aberto. Então nós vimos no capítulo 4 que João teve uma visão do trono de Deus, viu a pessoa do Pai sentada no trono. No capítulo 5 há uma revelação do leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, que é Jesus, e ali é mostrado o livro selado com 7 selos. É mostrado que Jesus era o único que podia abrir o livro, e aí ele começa a abrir os selos, e no capítulo 6 nós vimos os selos. Nós vimos o cavalo branco iniciando a abertura do primeiro selo, mostrando ali Cristo vencendo através da pregação do Evangelho, logo no início da história da igreja, que é o início da história dos últimos dias, quando começou a pregação do Evangelho e a igreja triunfante ali, e Jesus vencendo o cavalo branco. E nós vimos os outros cavaleiros simbolizando a morte, simbolizando a fome, simbolizando a violência, a guerra. Ali nós vimos os mártires diante do trono de Deus, e nós vimos uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção para destacar como prova assim, que esse ciclo está se fechando. Nós vimos aqui, o pastor pregou sobre isso, quando é aberto o 6º selo, nós vemos claramente sinais evidentes da volta de Jesus. Mas são sinais que acontecem exatamente quando Jesus volta.
é o mesmo relato, se você olhar, de Mateus 24. É quase igual, mostrando o sol e a lua se escurecendo, sinais no sol, e o grande terremoto que houve, as estrelas do céu caindo. E nós vemos depois as pessoas se lamentando, falando: o grande dia da ira chegou. E o texto lá de Mateus fala até sobre isso, que as pessoas iam se lamentar quando vissem esses sinais e vissem que Jesus já estava voltando. Só que quando a gente vê lá em Mateus capítulo 24, assim que acontecem esses sinais, logo depois é dito o quê? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Logo depois desses sinais, Jesus volta. Jesus volta. Então claramente nós vemos aqui, olha que é no capítulo 6 ainda. Lembrem aquilo que eu estava falando para vocês. Já no capítulo 6, nós vemos mostrando a volta de Jesus. Porque a sequência de um texto histórico lá de Mateus 24, logo depois desse relato, que é bem parecido, Jesus volta. E isso está no capítulo 6. Então, o que eu estou querendo dizer? Logo depois desse sexto selo, onde nós vemos todos esses sinais claros da volta de Jesus, que vem logo depois, imediatamente, aí vem o que se espera depois do sexto selo com todos esses sinais. É óbvio, faltou só o que não foi descrito aqui no sexto selo: a volta de Jesus. Foi a única coisa que não foi descrita aqui, literalmente com todas as letras. E aí, quando abre o sétimo selo, qual seria a expectativa normal de um leitor? Pensar o quê? Agora Jesus vai voltar, não só está faltando isso. Jesus vai voltar, está aqui os sinais no sol, na lua, nas estrelas. O povo dizendo no versículo 17, como diz aqui, do capítulo 6. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Toda vez que você vê falando na literatura apocalíptica da Bíblia, falando sobre o grande dia, o dia da ira, o dia do Senhor, o dia de Deus, todas essas expressões se referem a um evento, que é a volta de Jesus, o momento da volta de Jesus. Então era isso que as pessoas estavam lamentando aqui, porque elas sabiam que ia acontecer imediatamente. Então, no sétimo selo, era esperado que fosse descrito Jesus voltando. Mas aí a gente viu que é relatado o quê? Houve silêncio no céu cerca de meia hora. O que foi que Deus fez aqui? Deus deixou a descrição da volta de Jesus, os detalhes de como é a volta dele, para o final dos outros ciclos, os ciclos finais do livro. Deixou em suspense aqui, deixou no ar. Quando ele fala essa meia hora de silêncio, eu creio aqui que ele está descrevendo o que aconteceu no céu, no momento em que Jesus, com os seus anjos, estava se preparando para voltar. A reverência ali diante daquele momento, a reverência diante de Deus foi tão grande, diante de algo tão majestoso que ia acontecer, que todo o céu se calou. Todo o céu ali fez silêncio por meia hora, somente observando a glória do que ia acontecer logo mais ali, que era a volta de Jesus. É como diz a Bíblia, que diante do Senhor, cale-se diante dele toda a terra. Diante desse momento glorioso, a reação foi de silêncio. E aí não é relatada em detalhes a volta de Jesus. Ele recomeça agora a contar a história de outra maneira. Vai começar agora outro ciclo. Ele vai deixar para relatar, Deus deixou para revelar, e o relato da volta de Jesus especificamente ficou para depois, para mais no final do livro.
mas ficou muito claro e evidente aqui que é isso que o texto está indicando que aconteceu. É tanto que no capítulo 7, que foi esse interlúdio, né, esse intervalo entre o 6 e o 8, é mostrada a igreja glorificada no céu. A igreja lá, a multidão que vem da grande tribulação, adorando ao Senhor, e os anjos adorando o Senhor, porque aqui já era o final de tudo. Então a história agora vai ser recontada de novo, com outras palavras, de outra maneira, certo? E agora, ao invés de 7 selos, vão ser 7 anjos, cada anjo com uma trombeta. Nós vemos aqui no versículo 2, diz: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas, uma trombeta para cada anjo. E continua dizendo o texto: veio outro anjo, ficou de pé. Essa cena aqui é muito importante. Antes de começarem a tocar as trombetas, veja o que aconteceu. Esse detalhe aqui parece não ter muita importância se você lê ele superficialmente, mas ele é fundamental na compreensão do texto. Veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então a cena aqui é no templo celestial, uma visão do céu, ali diante do trono de Deus. E os anjos pegam esse incensário com muito incenso para oferecer a Deus. O incensário aqui como um símbolo de adoração a Deus, junto com as orações dos santos. Quem são esses santos? Esses santos, irmãos, é o povo de Deus, é a igreja, somos nós que estamos orando a Deus todos os dias, é a igreja que clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, volta, Senhor, cumpre a tua vontade nessa terra, como nós vimos os mártires lá no 5º selo, clamando debaixo do altar para que o Senhor fizesse justiça. As orações dos santos, aqui é a igreja. Tem gente que diz, né, que depois do capítulo 4 não é feita mais nenhuma referência à igreja no livro de Apocalipse. Embora não tenha o nome igreja, mas santos aqui é a igreja. Não pense que é uma classe privilegiada de pessoas que foi canonizada e está lá no céu intercedendo por nós. Isso aí é heresia que as pessoas ensinam. Os santos aqui são aqueles que estão clamando ao Senhor, toda a igreja, todo o seu povo. E aí o versículo 5 diz: e o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. Veja a cena. O anjo pega o incensário, enche de fogo e atira para a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Isso aqui são coisas que acontecem, nós vemos sempre quando a presença de Deus se manifesta. Eu citei até em outra mensagem o exemplo que acontece lá no livro de Êxodo, no Monte Sinai, quando Deus se manifestou ali no monte e houve relâmpagos, trovões, terremoto, o monte fumegando. É uma manifestação da presença de Deus. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Veja o que aconteceu aqui, irmãos. O que Deus quer mostrar? Deus está mostrando com essa descrição do que os anjos fizeram, que o juízo que vai ser enviado à terra é uma resposta às orações do povo de Deus, clamando a Deus que venha, que Jesus venha, que venha buscar o seu povo, que venha estabelecer a justiça, que venha enviar o juízo, julgar todas as coisas. É em resposta às orações do seu povo que Deus vai agir e vai enviar juízo à terra.
Deus, Ele tem prazer em ouvir as nossas orações, irmãos. Esse texto é mais uma prova de como Deus ouve as nossas orações e atende o clamor do seu povo. É isso que o texto está querendo mostrar. Que Deus ouviu, que Ele ouve as nossas orações. E em resposta a isso, inclusive é registrado no quinto selo aqui, é registrado as orações dos mártires lá diante do trono de Deus, clamando. E Deus mostrou aqui como Ele respondeu a essas orações. E aqui nós vamos ver, cada vez que uma trombeta tocar, Deus vai enviar um juízo sobre a terra. Cada uma dessas trombetas é um juízo de Deus lançado sobre a terra. Nós vimos 7 selos relatando várias situações difíceis que têm acontecido, que ainda vão continuar acontecendo no mundo. As 7 trombetas são juízos de Deus. Nós ainda vamos ver depois as 7 taças, com os 7 flagelos. Essas 7 trombetas, nós vamos perceber aqui que são juízos parciais. Não são juízos ainda completos, diferente das 7 taças, onde Deus vai derramar a sua ira de maneira completa. Nós vamos perceber aqui que muitas vezes é relatado que a destruição é parcial, é 1/3 que vai ser destruído. Mostrando o que com isso? Que o juízo de Deus, irmãos, ele é progressivo. Nós precisamos compreender isso. O juízo de Deus está se manifestando de maneira progressiva sobre a terra. Veja que Jesus falou do princípio das dores. O princípio das dores, ele comparando aqui com uma mulher que vai dar à luz, são as primeiras dores, as primeiras contrações. Elas não são as piores dores, são as primeiras, mas já são dores. Nós estamos vivendo isso. As trombetas já são juízos de Deus maiores sobre a terra. E depois vem o juízo de maneira completa sobre esse mundo. O que vai acontecer sobre essa terra é a ira de Deus sendo derramada de maneira completa sobre esse mundo. Nós vamos ver aqui no livro de Apocalipse que o juízo ele vai aumentando cada vez mais. Até o dia de chegar a volta de Jesus, muitas calamidades vão acontecer nesse mundo. Muita coisa vai acontecer ainda. O juízo de Deus ele vai sendo demonstrado de maneira progressiva, até que quando chegar o dia do Senhor, o dia da ira de Deus, aí sim, é o dia que Deus vai derramar a sua ira sobre esse mundo de maneira completa e total, como nós vemos lá em 2 Pedro, capítulo 3, que a segunda vinda de Cristo traz destruição sobre toda a terra. Deus vai destruir tudo com fogo, vai acabar com tudo. Quem estiver vivo, que não for a igreja, que vai ser arrebatada logo antes, vai ser destruído, juntamente com o anticristo, com o falso profeta, com todos os seus exércitos e todos os ímpios que estiverem vivos aqui na terra. Então a destruição vai ser completa, total, mas até chegar esse dia, as coisas vão acontecendo de maneira gradual. Mas o juízo de Deus está sendo enviado ao mundo. Então vamos lá, versículo 7 vai relatar a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda erva verde. Nós vamos perceber, irmãos, já adiantando aqui, que as primeiras 4 trombetas são juízos de Deus sobre a criação, sobre a natureza. E depois as últimas 3 trombetas são juízos de Deus
lançados diretamente sobre os homens. Não sobre a igreja, certo? Sobre os homens ímpios, sobre as pessoas ímpias, que não seguem a Deus. Então nós vemos aqui na primeira trombeta, essa descrição que foi feita, e queimada a terça parte, olha, terça parte da terra, das árvores. Não foi destruído tudo, foi uma destruição parcial nessa primeira trombeta. Agora a grande questão é o que significa isso? Aqui é que está a dificuldade. Eu não vou dizer para vocês que é fácil de você compreender exatamente o que significa isso. Se você for pegar comentaristas, pessoas que comentam sobre o livro de Apocalipse, teólogos, pastores, pessoas com conhecimento profundo, você vai ver muitas vezes, eu lamento decepcionar você, que eles não vão concordar na mesma interpretação. Você lê um, ele vai dizer uma coisa. Você lê outro, ele vai dizer outra coisa. Você lê outro, ele vai dizer outra. E você muitas vezes vai se sentir mais perdido do que quando você foi buscar ajuda aos universitários. Você vai ficar mais confuso. Irmãos, realmente a gente tem que ser humilde, certo? A gente tem que ter uma boa dose de humildade, de saber que o texto é difícil. E que não dá para você chegar e dizer, eu sei a revelação certa, eu vou bater o martelo aqui e dizer, eu sei exatamente o que isso significa, eu tenho certeza absoluta. Não dá para fazer isso. Eu acho até que soa meio arrogante você chegar e dizer, olha, ninguém soube até hoje não, mas eu sei o que é que isso aqui significa com certeza e ninguém me questione. Não dá para fazer isso. Mas eu vou falar aqui para os irmãos alguns prováveis significados desse texto que eu acredito, na minha opinião, que fazem sentido. Algumas pessoas preferem uma interpretação mais literal, outras uma interpretação mais simbólica. Eu acredito, irmãos, como a gente tem estudado no livro de Apocalipse aqui, que é preferível, essa é a minha posição, uma interpretação mais simbólica. Nós vemos que o livro de Apocalipse tem muita simbologia. E é complicado você tentar interpretar um texto desse e dizer que vai acontecer literalmente do jeito como falou aqui. Porque se a interpretação for literal, então a gente vai ter que acreditar que vai haver um momento em que realmente vai cair fogo do céu com granizo ou saraiva, gelo, misturado com sangue caindo sobre a terra. Tem pessoas que acreditam que vai ser literal isso. Eu acredito que isso é uma simbologia para falar de destruição, de juízo de Deus, que vai acontecer sobre o mundo. E existe, como eu disse, a interpretação simbólica desse acontecimento e dos outros, que acha que, por exemplo, essa primeira trombeta é referente à destruição da natureza, que tem sido provocada pelo homem, mas que é um juízo de Deus. É Deus permitindo que o homem, no seu pecado, destrua a natureza, destrua boa parte da terra. Naquela época, ninguém imaginava o que ia acontecer, o que tem acontecido no mundo hoje. Praticamente a natureza sendo dizimada, sendo destruída. Pode ser que isso signifique isso, algo que já vem acontecendo desde muito tempo, a destruição da terra, das árvores, da erva, com as queimadas, com a destruição. É uma explicação muito provável e que eu acho particularmente muito coerente, mas como eu disse, eu não vou dizer que eu tenho certeza que vai ser isso, embora eu tenha uma inclinação para acreditar que isso faz muito sentido. Mas tem gente que acredita que realmente Deus vai mandar fogo do céu e que de uma maneira instantânea a terça parte das árvores da erva verde vai ser tudo queimado com esse fogo que vai descer do céu.
eu também não vou dizer que não possa acontecer assim, porque Deus é poderoso para fazer isso se Ele quiser. E nós vemos que essas trombetas, elas são muito parecidas com as pragas que foram enviadas ao Egito. E nós vemos que naquela época, que foi registrado lá no livro de Êxodo, houve uma praga que foi saraiva e fogo. Choveu pedra do céu realmente sobre as pessoas, sobre os egípcios. Ali foi realmente literal. Então eu não vou dizer que Deus não possa fazer isso de novo, porque se Ele quiser, Ele faz. Com certeza, se por acaso for essa interpretação, isso não aconteceu ainda. Ainda vai acontecer. Se realmente se referir a uma destruição da natureza que tem acontecido até o momento de hoje, então nós já estamos presenciando isso no mundo há muito tempo. A segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Nós vemos aqui agora uma destruição parcial lançada sobre o mar, sobre as criaturas marítimas, os peixes. Mais uma vez, eu falo que nós podemos interpretar isso de duas maneiras, ou literal ou simbólico. Quem acha que isso é literal, realmente acredita que vai haver um momento em que Deus vai mandar uma pedra gigantesca, enorme, pegando fogo, sendo atirada ao mar, e que nesse momento vai haver uma catástrofe universal gigantesca que vai matar a terça parte da vida marinha. E quando fala que vai se tornar em sangue, é devido à grande mortandade que vai haver e que vai atingir a terça parte das embarcações. Eu não me atrevo a dizer que Deus não possa fazer isso, porque se Deus quiser, Ele faz. Mas eu acredito, acho que também faz muito sentido você interpretar isso como uma simbologia para toda a destruição que tem sido provocada nos mares durante esses últimos séculos. A criação sendo dizimada, os mares sendo destruídos, as catástrofes marítimas de naufrágios, com tempestades, com maremotos e tsunamis destruindo navios. Muito provável que isso possa ser uma referência a essa destruição, que também é um juízo de Deus, não diretamente, mas indiretamente, permitindo que o próprio ser humano destrua a terra, destrua a criação de Deus. A terceira trombeta. O terceiro anjo, versículo 10, tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. E o versículo 11 diz: o nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Nós vemos aqui agora o juízo de Deus sobre as águas, água doce, água potável. Irmãos, uma coisa que nós podemos ter certeza aqui, ainda que você tenha dúvida se é literal, se é simbólico, nós temos a certeza que o juízo de Deus é derramado, ou vai ser derramado sobre a natureza, sobre as florestas, sobre o mar, sobre os rios, e nós vamos ver na quarta trombeta sobre os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Isso nós podemos ter certeza que Deus, as primeiras trombetas aqui, é juízo de Deus sobre a criação. E isso é diretamente sobre a criação, mas vai prejudicar a humanidade. É um juízo também sobre as pessoas. Acaba atingindo
a própria terra, as pessoas, porque quando atinge a natureza, atinge também o ser humano. Então, o que seria essa terceira trombeta? Algumas pessoas acreditam, quem acredita que é literal, que realmente vai cair do céu uma estrela ardendo como tocha, o que poderia ser um meteoro, se você acreditar que é literal isso. E eu não vou dizer que não possa acontecer, porque poderia acontecer. Se Deus quiser, Ele pode fazer isso. Não é impossível de acontecer e que isso traga uma destruição muito grande sobre a água potável da terra, que ela se torne contaminada de alguma maneira. Algumas pessoas, é interessante essa interpretação que eu vi, interpretam essa estrela como sendo um demônio. Talvez você ache até esquisito, mas algumas pessoas interpretam dessa maneira. E por quê? Porque, se você olhar, por exemplo, o capítulo 9, na quinta trombeta, não vou pregar sobre o capítulo 9 hoje, mas olha que interessante o que é relatado aqui. Que o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela, também uma estrela aqui, caída do céu na terra. E aí foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço do abismo, e aí nós vamos perceber nessa quinta trombeta, eu estou só adiantando aqui, só para vocês compreenderem o porquê, que tem gente que acha que isso pode ser um demônio, que vai ser lançado na terra para causar destruição na natureza. Porque essa quinta trombeta é bem mais claro aqui que realmente é um ser angelical. Não dá para saber se é um anjo realmente de Deus ou um demônio, um anjo caído. Mas esse ser, que aqui é relatado como uma estrela, cai sobre a terra e ele vai abrir. É um ser que tem atitude, que tem vontade, vai abrir. Ele tem uma chave e vai abrir o poço do abismo. E quando a gente for ver a quinta trombeta, que eu não vou falar agora, vocês vão ver que isso aqui, muito provavelmente, quase certo, se refere a demônios terríveis que vão ser soltos para atormentar a vida das pessoas na terra. Então, por isso que tem pessoas que acham que essa terceira trombeta, onde cai essa estrela do céu, pode ser um demônio. Eu não vou dizer que não seja, de repente pode ser. Mas eu acho provável ser uma simbologia também para a destruição da natureza, que o próprio homem tem causado. Poluição, destruição dos rios, da água potável da terra, acabando com a provisão de água boa para se tomar, como tem acontecido na natureza durante esses anos. Isso é uma realidade. E uma curiosidade aqui do texto, porque ele fala que o nome da estrela é absinto. Absinto é um arbusto que ele tem um gosto muito amargo, mas muito amargo mesmo. Quando fala que as águas vão se tornar em absinto, é para falar que vão ser águas intragáveis, amargas, ou o sentido aqui pode ser até venenosas, que vão destruir. Ou seja, a água da terra vai se tornar intragável, sem condições de ser bebida. Mas, como é dito aqui, sobre a terça parte dos rios. É bom destacar que a destruição aqui não é total, ela ainda é parcial. Como eu disse para vocês, o juízo de Deus, ele vai crescendo aos poucos. E para finalizar, irmãos, eu vou terminar aqui na quarta trombeta. O versículo 12 diz que o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Mais uma vez, juízo parcial, terça parte. E é interessante isso aqui, porque um pouco antes de Jesus voltar, essa escuridão vai ser total. Eu não sei se vocês lembram do sexto selo, mas eu vou ler aqui rapidamente. Lá no capítulo 6, no versículo 12: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto,
Aí olha o que foi que aconteceu aqui no sexto selo. O sol todo se tornou negro como saco de crina. É algo muito escuro, crina. A lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada pelo vento forte. Então, a escuridão aqui já foi total, porque aqui já estava relatando de momentos logo anteriores à volta de Jesus. Mas já esses acontecimentos da quarta trombeta mostram algo que Deus vai fazer no sol, na lua e nas estrelas, que ainda é parcial. Não vai ser uma escuridão total. Deus não vai ferir, entre aspas, esses luminares de maneira completa ainda. Vai ser algo parcial. E aí o versículo antes de eu ler o 13. O que significa isso? Eu quero só destacar aqui, que eu tinha esquecido de falar, eu falei um pouco, mas não aprofundei, né? A semelhança com as pragas do Egito. Lá no Egito nós também vimos, naquelas pragas, o rio Nilo se tornou como sangue, assim como fala aqui do mar, se tornou como sangue. E nós vemos também a questão da escuridão, que houve trevas sobre a terra em uma daquelas pragas. Você vê a semelhança, mostrando como isso aqui é juízo de Deus. O que isso significa realmente, irmãos, é difícil de saber. Porque se a gente for olhar a história, você não vê relatos de o sol ou a lua escurecendo dessa maneira, a terça parte, e manifestando assim algo tão grande, que venha se destacar na humanidade. Nós vemos eclipses de maneira passageira, mas não algo que se compare ao que é descrito aqui. Pode ser, e eu acredito que essa quarta trombeta ainda vai acontecer. Já na grande tribulação, muito provável que Deus já manifeste no sol, na lua e nas estrelas sinais, trazendo escuridão sobre a terra, mostrando que o fim está chegando, que o fim está próximo. Não vai ser ainda escuridão total, vai ser parcial, mostrando que ainda tem mais coisas para acontecer, mas que o juízo de Deus já está vindo sobre a terra. E aí no versículo 13, diz assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra. A palavra ai quer dizer juízo, juízo que se aproxima. Quando fala ai, você lembra de quê? De dor. É a reação do ser humano quando sente dor, fala ai. Deus está querendo dizer o que com isso? Que está vindo juízo, está vindo sofrimento, está vindo dor. E quando a águia diz ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. O que está sendo dito aqui em outras palavras? Em outras palavras está dizendo assim: se vocês acham que essas 4 trombetas foi muito sofrimento e vai trazer muita dor, vocês ainda não viram o que as outras 3 vão fazer sobre a terra. Então, ai da terra por causa das próximas 3 trombetas que ainda vão ser tocadas. E aí essas 3 trombetas nós vamos ver nos próximos capítulos, certo? Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus